Traz o som para cá, não estou ouvindo. Tá o som aberto aí? Ok. Parece pneu. Parece brincadeira isso. Você está vendo aí as imagens de um assalto a banco no Paraná, em Morretes. Morretes é uma cidade litorânea do Paraná, onde os caras fizeram o mesmo modus operandi aqui do Rio Grande do Sul. Essas quadrilhas se revisam no interior de Santa Catarina e também no interior do Paraná. O mesmo modus operandi aí, você está vendo. Chega na cidade, congela a cidade. Congelamento quer dizer, olha, tem uma ação tática, olha, tem um planejamento. Nós vamos fechar as ruas assim, 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 vamos colocar reféns nas ruas, como você está vendo aí, ó. O cara com um fuzil, com uma... Aí dá para ver que é um AK-47 ali. E aí eles fazem esse terror todo. Parece pneu. Parece brincadeira isso. São homens armados com fuzis. Uma quadrilha inteira aí que atacou a cidade de Morretes. Isso aí foi ontem. Ninguém ficou ferido, conforme a Polícia Federal. Imagens feitas por testemunhas mostram aí, como você está vendo, o movimento. Um vigilante da agência foi colocado no porta-malas e o gerente do banco de trás do carro usado pelos assaltantes. Vários disparos, como você está ouvindo. De acordo com a Polícia Federal, o gerente foi liberado minutos depois, já o vigilante ficou trancado no porta-malas de um dos carros usados pela fuga. O veículo foi abandonado na zona rural e apreendido pela PM. Um idoso também foi feito refém na entrada da agência. Ele foi liberado antes dos assaltantes fugirem. Segundo o refém, que apareceu no vídeo aí que você está vendo, ele tinha ido fazer um depósito do caixa eletrônico e acabou sendo surpreendido com a ação. O refém contou que ficou com um responsável por cuidar da movimentação das ruas em volta da agência.
Ele diz, contei 15 tiros perto do meu ouvido. O homem disse ainda que foi liberado quando os suspeitos fugiram e que entrou na primeira loja que estava aberta. Uma testemunha que gravou a ação dos assaltantes disse que o assalto foi rápido, foi ligeiro. Chegaram, entraram no banco, fizeram, acho que 2 pessoas reféns ao lado de fora. Eles davam um tiro para cima para intimidar. A testemunha afirmou que tinha acabado de chegar à cidade. Senti muito medo, disse ele. A gente não é acostumado com isso. Fica bem assustado. De acordo com o delegado da Polícia Federal, a ação dos assaltantes foi rápida e eles estavam fortemente armados com fuzis de armas longas. Quebraram o vidro da porta externa, da interna e depois renderam os funcionários. O delegado afirmou que os assaltantes tiveram acesso ao cofre da agência. Pegaram uma grande quantidade de dinheiro. Nem a Caixa sabe a quantia certa, mas foi uma quantia considerável. Não foi uma quantia baixa. A Polícia Federal informou que pelo menos 4 suspeitos participaram do assalto. Batalhões especiais da Polícia Militar estão dando apoio aí à Polícia Federal ainda. A agência da Caixa Econômica Federal fica na rua Visconde do Rio Branco, no centro da cidade, e foi isolada. Por isso a Polícia Federal está no caso. Eles assaltaram a agência da Caixa Econômica Federal e aí vira crime federal e eles estão, então a Polícia Federal está no caso aí. Você veja que a violência está em todos os estados e eles levam o mesmo modus operandi, né, de ação aqui, dessas quadrilhas aqui no Rio Grande do Sul também. Estão sempre dentro dessa linha de ação aí. É uma linha de ação tática. Você vê que tem um planejamento tático para congelamento de área, para fazerem os reféns. Eles sabiam, obviamente, tinham todas as informações necessárias, né? Tinham as informações pertinentes de como, porque esses cofres aí são chamados de boca de lobo, né? Eles têm hora para abrir. Se eles não chegam na hora certa ali, eles não conseguem abrir o cofre de jeito nenhum e não levam nada. Mas eles tinham toda a informação. Então, o que vai fazer a Polícia Federal? Obviamente, vai tentar chegar no encalço desta informação de quem está dentro da agência ou quem trabalha até num setor de segurança da agência, que passou todas as informações para esses marginais. Eles sempre têm uma ação de inteligência. Assim como a polícia tem uma ação de inteligência na busca dessas quadrilhas, depois na prisão, a Polícia Civil tem setores de inteligência, a Polícia Federal, a PM, né? Mas agora, depois do crime, a investigação fica toda para a Polícia Federal, porque aconteceu numa agência da Caixa Federal e também a Polícia Civil pode investigar, contribuir com isso. Então, tem que ter setores de inteligência para fazer essa ação aí. Vamos ver quem está ligado no Face aqui com a gente? A audiência aqui está grande, estamos passando de 100 por ligados, aí 104 agora. Graça Ferreira, morei em Rio Grande, nem sabia o que era bandido. Por que o governo não entra com ações eficazes e leis modificadas, além de investir pesado na educação? A educação é a longo prazo, né? Isso aí também são pessoas, essas quadrilhas aí não é gente ignorante, pobre, né? Que põe a mão num fuzil, não é uma pessoa que não teve oportunidades, não. Isso é outra história. São pessoas que desviam de conduta mesmo, que querem o dinheiro fácil, viu, Graça? E a lei tem que mudar no Congresso, né? E os deputados federais demoram para votar uma modificação na Previdência, né? Demoram para votar o pacote do Moro, imagina para mudar as leis. A maioria dos deputados federais fica pensando no que pode respingar neles depois, né? Porque ali a gente também tem dentro do Congresso Nacional tem uma grande facção de bandidos também que respondem na Lava Jato, outras coisas mais, mas com certeza. E agora é o seguinte, Fábio Barbosa, fuzil fabricado no Brasil, aqui no Brasil não produz fuzil, né? Cadê o tal do Estatuto de Desarmamento? Exatamente. Ana Paula Miranda, bom dia. Silvio Barbosa, boa tarde. Boa tarde? Como assim? Hoje eu vim pedir ajuda a um amigo de longa data.
Tá bom, mas agora depois eu dou uma olhada nisso aqui. Natanael, bom dia, Forcolém. Canguçu, Rio Grande do Sul. Rosemary Marion, bom dia, amigo Forcolém. Deus abençoe. Aliás, o Rio Grande do Sul amanhece também triste. Morreu agora de manhã numa operação em Montenegro, na área rural de Montenegro, um policial civil que estava fazendo uma operação do DENARC e ele foi cumprir, não se sabe como é essa ação ainda, porque a Polícia Civil não está divulgando totalmente como foi isso, mas foram cumprir mandados de busca e apreensão numa casa e foram recebidos a tiros e um policial infelizmente faleceu, o policial civil faleceu, outro policial civil ficou ferido, não corre risco de morte e o bandido que recebeu os policiais a tiro morreu também. Então, mais uma vez, fica aí, né, a nossa tristeza nos últimos dias, aí, nas últimas semanas, 4 policiais mortos em serviço aqui no Rio Grande do Sul. Os outros 3 eram policiais militares e agora um policial civil morre hoje pela manhã no interior de Montenegro. Lamentamos demais, ainda não passaram. Eu vou dizer para você, eu já tenho o nome, tá? Mas não vou divulgar o nome, porque a Polícia Civil quer fazer o trabalho de assistência social, vai chegar na casa desse policial, agora imagina a situação, né? Vai chegar na casa agora de manhã, vai bater lá, a esposa vai abrir, vai olhar colegas e já vai entender a situação, né? Que situação difícil, que situação triste, né? E tudo isso, amiga Graça que está aqui no Face, gira em torno da legislação, sim. Porque o bandido está matando o policial porque ele sabe, ele faz como eu já disse aqui várias vezes aqui, falei no Cidade Alerta quando apresentava no Rio de Janeiro, no SBT Rio de Janeiro, no Balanço Geral quando apresentava, eles fazem o cálculo da legislação. Quanto tempo eu vou ficar preso? Ah, dá para matar policial sim, né? Uma legislação frouxa, uma frouxidão. Há poucos deputados federais votaram no pacote do Moro, tirando a prisão na segunda instância. Imagina, bandido matando e aí condenado em segunda instância e solto ainda. Olha só a situação que esses deputados colocam a gente, todos nós. Graças a Deus agora passou no Senado e eles consertaram, colocaram prisão em segunda instância. É uma vergonha. Um deputado federal que vota contra o pacote do Moro e ainda tira a prisão em segunda instância, é vergonhoso, é crime, é um vagabundo, é um sem vergonha, um deputado federal desse, sabe? Que faz isso. Então, eles fazem o cálculo, queridos. Ah, matar policial, matar gente de bem, dá nada, filho. É só matar e tá bom, né? E a hipocrisia desses políticos sem vergonha. O dia que nós, brasileiros, aprendermos a votar e cobrarmos, né, efetivamente dos nossos deputados federais, a coisa vai melhorar. Agora a gente não cobra, a gente deixa eles fazerem o que querem. Joemir, bom dia, amigo. Infelizmente, mais um policial. E o governo do estado só faz lamentar ao invés de investir em armamento pertinente à função. Ana Paula Miranda, essa lei precisa ser revista urgentemente. É isso que eu estou falando aí, Ana Paula. Obrigado pelo apoio seu aí. Vamos continuar aqui. Nossa, hoje é tanta informação. Infelizmente, aí o policial civil morre aí nessa ação, né? Enquanto isso, os caras fazem baile funk lá, né? Lá no lado 1 aí, o Gabriel. Olha no baile funk, desafiando as autoridades em Porto Alegre, na Bom Jesus. Olha aí, ó. Uma apologia ao crime, às drogas. Olha aí. É os bala, você sabe, né? Bala na cara. Agora você veja aí, ó, o que é triste e lamentável, aí sim, Graça, aquilo que você falou, escreveu aqui no Face, tá? Aí, ó, jovens, uma juventude inteira idolatrando bandido, idolatrando uma facção em Porto Alegre. É os bala. Isso aí, a gente sabe, né? Todo mundo que foi adolescente um dia, foi jovem, sabe que é aquele momento, né? O gás do momento.
Tá todo mundo gritando, todo mundo mora na vila, todo mundo mora nessa comunidade, vamos gritar também. É os bala, não sabe nem, sabe, não tem a consciência real do que é isso, do que gera isso, quantas mortes gera. Os bala e os manos, né? Tem os manos e os balas na cara. São as duas grandes facções hoje do Rio Grande do Sul, né? E estão em guerra sempre, né? Por ponto de tráfico, por disputa de poder e tudo mais, né? Tá aí, ó, a legislação. E aí, isso aí é uma vergonha, esse baile acontecendo. Há pouco morreram os PMs, né? Morreram 3 PMs e dentro da Bom Jesus aí. E aí os caras fazem um baile funk, você desafiar tudo. Como é que a Brigada Militar não tinha informação desse baile funk e deixou isso aí acontecer? Quer dizer, vou ser mais justo aqui. Na semana passada, eles tentaram fazer um baile e o choque entrou lá dentro e acabou com tudo. Mas eles disseram que iam continuar, que eles estavam cancelando aquele baile, mas ia ter depois de novo. Então, assim, não tem como isso acontecer, não pode deixar um baile funk dominado por uma facção, né, com bandeira de uma facção, acontecer. Não pode. Aí os setores de inteligência falharam. Não pode, sabe? Isso aí é debochar da própria Brigada Militar depois que policiais foram mortos ali, com certeza, né, com o envolvimento dessa facção aí. É piada o que a gente está vivendo, uma legislação frouxa. A gente está vendo presos na frente do palácio, que agora foram retirados, foram colocados em outro local, mas continuam presos em viaturas. Sabe, todo esse processo aí, o que evidencia para o bandido? Qual é o cartão de chegada para o bandido? Está uma bagunça. O Estado do Rio Grande do Sul está capengo, não consegue pagar os seus salários, né? Não conseguia antes, agora continua não conseguindo. Os estados como um todo na federação estão quebrados. Precisamos de deputados federais lá no Congresso que votem de uma vez esse pacote da Previdência, essa modificação da Previdência. O que eles fizeram? Trancaram por disputa de beleza. Porque o Rodrigo Maia tem que ficar na evidência, porque pode o Jair Bolsonaro se reeleger. Eles não pensam no Brasil, eles pensam neles. Eles têm que trancar o outro, porque o outro é inimigo, o outro é assim que é feito, é dessa maneira que é feita a política no Brasil, infelizmente. Aqui no Face, Ode da Silva, manda eles virem assaltar aqui na Itália para ver o que acontece. Está vendo a gente na Itália aí, obrigado, um abraço para você. Fábio Barbosa, tinha que ser só uns 4 anos para político, independente do cargo. Luz Meri, que tristeza de autoridades. Ana Paula Miranda, hoje pela manhã houve tiroteio num baile funk em Parapedro, lá no Rio de Janeiro. Regina Micaelsen, bando de hipócritas, juventude sem noção e uma boa tunda, informações com certeza a polícia teve. Pois é, e por que não parou o baile, né? Essa é a pergunta que a gente faz, mas enfim. Vamos embora aí, gurizada. Agora veja só o que esse vizinho fez aqui, hein? O vizinho é o seguinte, festa no meio da rua, o cara não aguenta mais, não aguentou mais, pegou e fez isso que vocês vão ver agora com um drone. Bota o drone aí, Gabriel. Olha lá. Começou a tirar fogos de artifícios na galera que estava em frente à casa dele fazendo arruaça. Olha lá. Já pensou se essa moda pega? Olha aí. Em Americana. Olha lá. Jogou fogos de artifício na galera. Ah, vocês querem fazer bagunça até a noite? Eu quero dormir. O cara pegou um drone, mas olha que maluco, gente. Imagens da internet para você. Olha aí. Ah, vocês vão me incomodar? É? Então toma. Fogos de artifício neles. E a galera ali, galera correndo lá, ó. Vai, corre, vagabundo, vai trabalhar, miserável. Agora, Mogi Bertioga, cidade de Mogi Bertioga, se os caras não filmam, ninguém acredita o que estava espiando na estrada ali. Que bicho é esse? Dá uma olhada. Mais curiosidades aí na internet, vamos ver.
Tá vendo? O que é isso? É ela mesma, uma onça. Olha o tamanho da oncinha. Olha lá, ó. Mogi Bertioga. Hein? A onça pintada foi flagrada por caminhonete na rodovia. O animal encarou o motorista por cerca de 10 segundos. Nas margens da rodovia gerou confusão com alguns internautas. O vídeo foi compartilhado. A informação que teria sido filmado em Mogi Bertioga. Na verdade, a onça foi filmada por um caminhoneiro no dia 6 de julho na rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado, em Apiaí, na região do Vale do Ribeira, em São Paulo. Olha aí, ó. Nas imagens, a onça se aproxima e encara o motorista, que filma por mais de 10 segundos. Em seguida, ela foge para a mata, como você está vendo aí, ó. A cena foi registrada próximo ao quilômetro 295 de São Paulo. A onça pintada está classificada como quase ameaçada pela União Internacional de Conservação da Natureza e Recursos Naturais. Bom, eu vou dizer para vocês que um outro homem viu uma onça no interior do Rio Grande do Sul, perto de Cruz Alta, só que não filmou, não deu tempo, ele teve que correr. Estava contando aqui o primo dele, e sabe o que eles estão fazendo lá no interior de Cruz Alta? Aí, porque elas estão se proliferando mesmo, já estiveram em extinção. É bonito, é bom saber que o animal está sobrevivendo apesar do homem, né? Você sabe que o grande bandido aí é o homem, né? Que quase acaba com uma raça inteira, mas elas são perigosas. Essas onças aí chegam a 90 quilos, mais ou menos, são extremamente fortes, é um dos felinos que tem a mordida mais forte, tanto é que elas caçam jacarés, né? Elas caçam jacarés na Amazônia. E elas ficam perto de ribeirinhos, né? Perto de rios, porque justamente ela gosta disso. E caçam capivara, obviamente, caçam anta, caçam tatus e tudo mais. Mas se ela chegar a pegar uma pessoa... Sabe o que eles estão fazendo em Cruz Alta? Corta para cá, o Gabriel. Sabe como é que eles estão se protegendo, o Gabriel? Eles estão usando rojões. Eles levam rojões nos bolsos. Se eles sentirem a aproximação da onça, eles riscam aqueles rojões de festa junina, né? Que você joga e tal. E eles jogam perto, aquele estouro no estampido, ela se manda. Já viu? Então, vai aprendendo aí como é que se você tem uma esposa meio onça, já leva um rojão, assim, quando chega perto de casa, começa a jogar o rojão. Né? Porque a sogra normalmente é cascavel, a mulher, quando é braba, é onça, então tem que se proteger também. Estou brincando, obviamente. Eliane Moraes, Forcolém, manda um abraço para o meu marido, Fábio Moraes. Hoje está o aniversário dele, que legal. Ô, Gabriel, nós temos que começar a botar musiquinhas aí de aniversário e tal, preparar, porque o telespectador ele precisa ser, né, homenageado. Mas hoje eu vou cantar então, tá? Sério, vou cantar. Parabéns, parabéns gaúcho, parabéns, saúde, felicidade. Ô querido amigo, como é o nome dele? Fábio Moraes. Que tu colha sempre, todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. E uma Mandarino Duarte, bom dia, Forcolém. Fábio Barbosa, então coloca essas onças em Brasília para caçar as antas. Ah, boa! Fábio Barbosa, se não é a participação do nosso amigo telespectador, coisa boa, hein? O Gabriel sorri lá. Vamos aqui para o Vale dos Sinos, já que a Vale TV também pega aqui Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, pelo Canal 14, porque o plantão da Polícia Civil reabriu em Sapiranga. Isso é uma informação importante para as pessoas aí, que precisam fazer o registro. Bota aí a imagem aí do plantão lá de Sapiranga. Não acharam? Fico de risadinha, daí eles não acham as coisas lá. Ó. Viu como é que é? Aí... A falta de efetivo policial da delegacia de Sapiranga levou, em outubro de 2016, o delegado Fernando Pires suspender o plantão de 24 horas. Mas agora, mais de 2 anos depois,
após diversas solicitações, né, o plantão está voltando aí. Ó, achou a música, estou ouvindo a música aqui. Agora não, calma aí. Para aumento do efetivo e reuniões com o secretário de Segurança Pública, os chefes de polícia, delegados regionais, enfim, a solicitação vai acontecer. Com isso, aqueles cidadãos que, porventura, necessitarem registrar algum tipo de crime na Polícia Civil poderão fazer depois das 6 da tarde, sem necessidade de esperar para outro dia ou ter que ir a Novo Hamburgo registrar a ocorrência. Então, legal, muito bom. Parabéns à Polícia Civil aí fazendo um esforço, não aumentou o efetivo, tá? Mas estão fazendo um esforço para atender a comunidade aí de Sapiranga e região. Agora vamos a um lixo de... Não, antes que tem... Um comerciante reagiu a um assalto e atirou no bandido. E ele falou aí com o jornal aí, vamos dar uma ouvida? Coloca aí, esse senhor aí. O Genésio, que foi vítima dessa tentativa de assalto aqui nessa noite. Genésio, gostaria que contasse um pouquinho para nós da Rádio Web Taps como aconteceu, né? Como é que foi isso que aconteceu aí? Eu tava ali botando o preço da mercadoria ali, os guris vieram aqui pra me assaltar. Daí botaram um oitão em mim aqui assim, daí eu me fiz, tava com medo deles, eles rachou, tomei a arma dele e dei um tiro tiro neles. Não matei o outro porque o outro disparou. E negou a arma deles. A arma era própria deles. Eles estavam entre quantos? Estavam entre 2 e tinha outro num carro fora da... Eles vieram encapuzados? Vieram encapuzados. Ah, esse que eu tô... E no fim eu nem sabia, o rapaz até, o que estava encapuzado, que pegou o tiro ali, até é conhecido até de um amigo meu, que nós trabalhamos junto, o Chocolate. É conhecido? Conhecido, nós trabalhamos junto. Mas o cara encapuzado, vou saber, daí eu peguei e atirei no cara. Ele... qual é a parte que tu chegou a acertar o tiro nele? Pegou pelas costelas ali pra mim, eu acho. E o outro conseguiu fugir? O outro conseguiu fugir. Não matei isso porque negou a arma, senão tinha matado os dois. Ele foi levado, né? A gente chegou aqui, essa multa estava saindo. Onde é que foi? Mostrar aqui onde é que pegou. Tem inclusive um pouco de sangue aqui na parede, né? Foi limpado um pouco aí já. Foi limpado um pouco. Eles chegaram a entrar aqui? Entraram e daí consegui tomar a arma dele e efetuei o disparo nele. Beleza, a Brigada Militar levou um rapaz não está aí. Gabriel, você viu o que ele falou? Fugiu, o outro foi levado para... Você ouviu o que ele falou? Você prestou atenção? Um estava encapuzado. O encapuzado era conhecido dele. Que vagabundo, né? Vai assaltar um comerciante, um homem humilde, né, cara? Agora, que perigo que esse senhor passou, hein? Teve uma reação ali, mas poderia acontecer o pior. Felizmente não aconteceu o pior para ele. Ele matou um e ia matar o outro. Bem tranquilo, né? O Galdério, hein? Ele achou, Gabriel? Não matou o outro porque negou fogo. Negou o revólver que eles tinham ali. Vê só o negócio, hein? Ilma Mandarino Duarte. Bom dia, Forcolém. Elaine Moraes, Forcolém. Agora eu tenho a música aí. Como é que é? Coloca aí a música. Não, é menos de 30 segundos, não bloqueia. Então vai, é só 15 segundos, é rapidão, assim, é só para nós, entendeu? Vamos. O Maurício Antônio Leopoldo, bom dia, povo do bem. Bom dia, Maurício. Carlos Alberto Kunz, bom programa, Forcolém, abraço, obrigado, amigo. Cássia Regina, bom dia, Forcolém. Tá, mas vamos fabricar a música? Parabéns, parabéns, saúde, felicidade. Tá bom. Pode tirar. Agora pode tirar, senão a gente vai ser bloqueado pelo Face. Oh, coisa, Deus me livre. Silmara Fábio, é a Silmara de Novo Hamburgo. Bom dia, Forcolém. Bom dia, Silmara. Seja bem-vinda. Rosângela Lino, bom dia. Maurício Antônio Leopoldo. Joselita Oliveira, bom dia, meu querido. Bom dia, querida. Obrigado, sejam bem-vindos aí. Obrigado pela audiência. Nilson Flá, bom dia. Seguindo você aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, amigo. Sejam bem-vindos aí. Vamos adiante. Agora um lixo de festa. Olha um lixo de festa aqui, ó. Olha só isso aí. Olha a festa aí com os caras. Agora tu vai entender por que eu vou dizer que é um lixo de festa isso aí. O jovem parece que não sabe mais curtir festa. É tudo arregado a cerveja demais. Todo mundo bêbado aí nessa festa.
lá em Pelotas, no centro de eventos da Fena Doce, onde estava acontecendo um evento. Aí, ó, olha só que palhaçada. Um evento de carros, né, com som automotivo lá. Só trago bobagem. Parece uma tribo, né? Parece uns pavãozinhos assim que eles têm que levantar o braço e ficar, olha lá, ó. E briga e tudo mais. Que coisa idiota, meu Deus do céu. Agora, vem cá. Eu vou fazer uma pergunta para você. Homem deve urinar sentado ou em pé? É? Não, eu preciso do vídeo. Ah, sério isso? Ah. Não, a foto não adianta. O vídeo ilustra tudo. Ah, por que você não me avisou antes, faz eu pagar esse mico aqui? Ah, bobado. Não, vou te contar. Aquilo ali é tudo. Bom. Hã? Tinha que avisar. Ué. Bom, vamos colocar ali aquela no Congresso, a trans, a Tiffany, contra a Ana Paula, a jogadora de vôlei, que estão ali no debate lá no Congresso Nacional, mas eles entram numa discussão séria ali, porque a Tiffany é uma atleta trans que está jogando no feminino, só que ela já foi Rodrigo. Até os 30 anos, quase 30 anos, ela foi Rodrigo. Ela formou todo o corpo dela, todo aspecto biológico em cima de um homem, né? Então, o tendão muscular, a musculatura foi toda desenvolvida. Agora ela é trans e ela joga no feminino. E aí o que algumas mulheres do vôlei, inclusive a Ana Paula, que foi jogadora e campeã olímpica, campeã mundial, está falando que isso, independente, não contra a vida social da Tiffany, que ela tem todo o direito de escolher o que ela quer ser. Mas dentro dessa questão biológica, homem e mulher, na ação física mesmo, muscular, jogar vôlei, ela está tirando lugar, inclusive na seleção brasileira, né? Uma atleta vai deixar de pegar a seleção brasileira de vôlei porque a Tiffany está jogando. E segundo elas, segundo essas jogadoras, ela desequilibra um outro time. Vamos lá? Coloca aí esse debate delas aí no Congresso Nacional. A Tiffany hoje, por exemplo, se fosse autorizada a Tiffany jogar na seleção brasileira, uma menina que desde os 15 anos é patrulhada nas seleções infantil, seleção juvenil, uma menina vai ficar de fora, que foi patrulhada durante 10, 15 anos, não vai ser convocada para que a Tiffany, que construiu o corpo com testosterona durante a fase Rodrigo, entre na seleção. Por favor, não responda esse nome, porque esse nome não é permitido aqui. Meu nome de registro é Tiffany Pereira de Abreu. Então você me respeite como Tiffany. Não tem direito de falar meu nome. Mas de falar meu nome antigo. Eu fiz uma alusão a antes. Se isso te ofendeu, eu peço perdão. Ofendeu e muito, porque se eu gostasse desse nome, eu não tinha trocado para a Tiffany, deixava Rodrigo. Em relação a alguns pontos que a Tiffany colocou, eu entendo que a Tiffany hoje ela está dentro da recomendação e da diretriz do COI. E é importante a gente bater nessa palavra. É uma diretriz, não é lei e não é regra. Lei tem que ser seguida, regra tem que ser seguida. É uma diretriz do COI para que as federações de suas modalidades decidam se querem permitir ou não. O que está saindo um pouco aqui do debate, porque se fala muito na inclusão, na condição atual da Tiffany, que está dentro das diretrizes do COI. Mais uma vez, o que a gente está fazendo aqui, essa audiência, não é nada direcionado à Tiffany ou a qualquer outro atleta trans, mas sim uma interlocução com as entidades esportivas. A pergunta que nós, atletas mulheres, fazemos hoje a Tiffany está dentro. Eu fico falando Tiffany porque a Tiffany é o exemplo aqui do Brasil, mas a Tiffany, eu acho que ela engloba as atletas trans. Mas hoje, apesar da Tiffany estar dentro da diretriz do COI,
Até onde o corpo da Tiffany foi construído com testosterona? A Tiffany, depois de 2, 3 anos de testosterona baixa, o coração diminuiu, os pulmões diminuíram, a carga genética óssea, a carga genética muscular, porque a Tiffany fala, eu sou tão alta quanto algumas atletas femininas. Até onde a testosterona foi fundamental para a Tiffany ter essa altura? Esse é o questionamento que a gente faz às entidades esportivas, os estudos que hoje inexistem e são inconclusivos. E mais uma vez eu repito, a patrulha médica que nós mulheres sofremos, se estivesse jogando hoje e o ADA acessasse uma amostra B minha de 8 anos atrás e essa amostra de 8 anos atrás desse um traço um pouco acima de testosterona permitido, eu seria banida, eu seria suspensa e não só isso, eu perderia todos os meus títulos retroativamente até 8 anos. O que uma amostra de 8 anos atrás da Tiffany mostra? Por que o corpo dela foi autorizado a ser construído com testosterona, enquanto as mulheres são patrulhadas 365 dias por ano? Mais uma vez, atletas trans, femininas ou masculinas, são muito bem-vindas no esporte. Eu acho que o esporte é um condutor de inclusão, é um condutor de uma vida social saudável, é um condutor de exemplo para os atletas, mas a gente não pode colocar abaixo o pilar biológico no esporte. São bem-vindos como técnicos, assistentes, professores. Eu acho que essa é a voz da inclusão do esporte. E outra coisa que, aliás, 2 pontos que eu vou ser bem rápida. A Tiffany hoje, por exemplo, se fosse autorizada a Tiffany jogar na seleção brasileira, uma menina que desde os 15 anos é patrulhada nas seleções infantil, seleção juvenil, uma menina vai ficar de fora, que foi patrulhada durante 10, 15 anos, não vai ser convocada para que a Tiffany, que construiu o corpo com testosterona durante a fase Rodrigo, entre na seleção. Por favor, não responda esse nome, porque esse nome não é permitido aqui. Meu nome de registro é Tiffany Pereira de Abreu. Então você me respeite como Tiffany. Não tem direito de falar meu nome antigo. Mas Direito de falar meu nome antigo. Eu fiz uma alusão a antes. Se isso te ofendeu, eu peço perdão. Ofendeu e muito, porque se eu gostasse desse nome, eu não tinha trocado para Tiffany, deixava Rodrigo. Mas no esporte, Tiffany, você foi um atleta também, então, no masculino. Só com essa palavra, não precisa O nome falar antigo dela não altera a condição biológica, que é o que nós devemos se ater nos... veja, a gente está perdendo o foco aqui no debate com uma coisa que não vi nenhum tipo de má intenção, enfim, eu entendi. Tá, mas eu entendi, senhora Alicia, mas não houve nenhum tipo de má fé, de ofensa nesse sentido. Se a senhora se sentir ofendida, eu já estou antecipadamente pedindo desculpa pela Ana Paula, porque acho que o foco aqui não é a questão do nome, mas a questão do que está sendo colocado. Mas é o meu nome que ela usa sempre nas postagens dela. Então E é normal assim que ela vai falar normalmente. Assim como na minha apresentação, eu coloquei o campeão, a campeã hoje universitária de atletismo, eu fiz a comparação. O Craig Telfler e a Ceci Telfler. No esporte, a gente não pode simplesmente tapar os olhos de uma carga e de um passado genético. Isso a gente não pode fazer. Se ofendi falando Rodrigo, peço perdão, mas aqui a gente está tratando de biologia, da carga genética daquela pessoa. Um outro ponto que a Tiffany levantou, que foi em relação a limitar o número de trans por time, acho que partindo dessa premissa, você está dizendo que existe sim uma diferença. Então, temos que limitar. Não estou dizendo que existe uma diferença, estou dizendo que vocês já inventam tanta moda para a gente, como me colocou por 7 coisas, mas vocês não podem proibir. Vocês às vezes, não vamos tirar tudo das mulheres, porque já falaram que até ia ter time todos de trans.
Na seleção, todo time, ela mesma chegou a falar que ia ter um time inteiro só de treinar na seleção. E eu não entendi que time é esse, só tem uma jogadora profissional até hoje. Tiffany, nós estamos falando do Brasil e de um exemplo no Brasil. Eu citei 2 casos do mundo olímpico, onde atletas na Alemanha Oriental engravidavam para que eram forçadas a engravidar para que a testosterona fosse elevada naturalmente e logo antes das competições elas abortavam. Isso acabou com o corpo de várias atletas. A Federação Russa inteira de atletismo foi banida em 2016 e, por pouco, o Comitê Olímpico inteiro russo não foi banido, porque existe, sim, uma indústria de doping para chegar ao Olimpo inacreditável. Muitos aqui não sabem, mas o antidoping, ele corre atrás do doping. O doping, aqui o doutor Marcelo pode atestar isso, o doping está sempre anos-luz na frente do antidoping. O antidoping está sempre consertando as políticas de doping, as substâncias que vão sendo descobertas. Então, existe sim, no seu caso, é a sua identidade social, eu entendo, mas existe sim um mercado perigoso para federações inescrupulosas que podem usar dessa premissa de atletas trans, principalmente nos esportes individuais, na natação, no atletismo. Existe esse lado obscuro do Olimpo, sim. E a gente tem que entender que essa porta aberta, ela pode trazer muitos malefícios para as mulheres, e o Brasil pode ser exemplo, pode ser líder lá fora, pode ser precursor em baixar a poeira, tirar o debate do campo ideológico, trazer para o bom senso e para a maturidade. Apesar de sempre ser atacado, mas esses ataques, para mim, já fazem parte do meu cotidiano, porque parece que ser religioso no Brasil está virando... O deputado ali, ele começa a falar coisas... O debate está aí. A Tiffany não quer ser chamada nem o que já foi Rodrigo, mas foi Rodrigo. Não tem? Como a Tami Miranda, né? O Tami, né? Foi mulher e agora é homem. Agora, engraçado. Então, assim, respeitando a questão social, como eu disse, eu também respeito. A pessoa quer ser o que quiser, o problema é dela. Ela fez cirurgia, ela é trans, é uma mulher agora e tal. Beleza. Mas se tem toda essa questão biológica, tem que debater o negócio. Não é assim, goela abaixo, porque não foi é uma diretriz do COI. Não foi uma determinação, não é um projeto de lei, não é nada. É uma diretriz do COI para que as trans sejam aceitas. Não, tem que haver um debate profundo disso aí, tem que tramitar uma lei, né? Não é desse jeito aí que a coisa acontece. Aí ninguém debate porque assim, ó, tá um negócio, não pode nem falar o nome Rodrigo porque, meu Deus, é um desrespeito. Não é um desrespeito. É que ela está dizendo que toda a formação muscular, tendões, crescimento ósseo, porque o homem tem um osso mais largo, mais forte que a mulher, por causa da estrutura biológica do homem é diferente, tudo isso foi feito quando ele era Rodrigo, até os 27, 28 anos. Ele resolve, então, virar a Tiffany socialmente, beleza, não tem problema nenhum. Né? Tá aí a Roberta Close. Roberta Close, dos anos 80, mulher corajosa, que saiu aí, todo mundo, as pessoas respeitaram a Roberta Close pelo que ela era. Começou aqueles deboches e tudo, mas depois Roberta Close era Roberta Close, ninguém encheu o saco dela. Né? Então, assim, agora, dentro do esporte, a Tiffany, que era Rodrigo, sem ofensas, era um homem estruturalmente masculino, forte como um homem, resolve ser mulher. E jogar vôlei no feminino é diferente, né, velho? Para aí. Imagina se essa moda pega no basquete, no handball, chega um homem de 2 metros e pouco lá, resolve ser trans, entra no basquete ali, vai brincar, né? Vai brincar, né? O handball também. O handball tem que ter uma potência no braço e tudo. Vai dizer que aquela criatura não tem estrutura. Mesmo que agora esteja diminuindo a testosterona, toda a estrutura física, eu fui atleta desde os 10 anos, toda a estrutura física de tendões, de forçar a musculatura, está registrado quando era homem. Você não vai tirar isso, não vai diminuir o tendão, não vai diminuir a largura do osso, nada disso. É outra história, né? Bom, gente, vamos ouvir aí hoje o comentário
do Alexandre Garcia, direto de Brasília, no seu canal do YouTube. Por favor. O procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, disse que não é nada daquilo que mostraram, que ele estaria planejando ter lucro. Está escrito assim no noticiário, ter lucro com palestra. Ora, palestra não é exatamente um negócio em que a gente tenha lucro, né? Eu faço muita palestra, a gente cobra pela palestra e quem contrata paga a passagem, paga a hospedagem, né? Paga a alimentação. Então, não tem essa história de lucro. Eu tenho despesa, tenho receita, né? É o que se ganha numa palestra. E, em geral, as pessoas que fazem palestra, como eu, têm uma empresa, né? Essa empresa é que banca a palestra e paga impostos, sobretudo paga impostos, né? Então, eu não estou vendo nada de grave em... Se for verdade, ele nega que seja, mas se fosse verdade, que tem uma empresa com a mulher dele, a mulher de outro colega, para eles fazerem palestra em nome da empresa. A menos que o Estatuto do Ministério Público proíba as pessoas a fazerem palestras remuneradas, né? Não fazer palestra remunerada é muita falta de compensação a um desgaste muito grande, que a pessoa tem que ir para o aeroporto, tem que viajar, né? Tem que responder a perguntas, tem que preparar a palestra, né? Não é só a palestra em si, a preparação dessa palestra, a experiência toda. É óbvio que o Ministério Público não permitiria que alguém revelasse entranhas de uma operação, né? Provavelmente não é o caso, mas enfim, eu queria mostrar a minha experiência e comparar com isso que se atribui ao procurador Deltan Dallagnol. Por falar nisso, falar em Lava Jato, o frio espantou os que estavam lá de vigília pela liberdade de Lula, né? Lá nas imediações da Polícia Federal. Saiu todo mundo. Eu acho que não foi só o frio, eu acho que foi a falta de dinheiro. Tem gente dizendo que vem do fundo partidário, eu não acredito, né? Porque o fundo partidário depois vai faltar para a eleição, né? Vai faltar para a campanha eleitoral. Mas, enfim, são coisas do Brasil. O que não se conseguiu na justiça, o frio conseguiu, né? O frio que venceu soldados de Hitler, que venceu os soldados de Napoleão lá na União Soviética, né? Agora vence esses manifestantes, talvez mais de uma centena, que estavam lá todos os dias, 24 horas por dia, de vigília, sendo alimentados e tendo suas despesas. Bom, vamos falar um pouquinho de Brasil e o ano, o PIB, o crescimento econômico, que significa volta do emprego, né? Pela primeira vez neste ano, aquela previsão levantada por pesquisa do Banco Central no boletim Focus, né, apresenta uma expectativa de crescimento econômico. Eu tenho dito aqui quase todos os dias que crescimento econômico é, sobretudo, expectativa. É entusiasmo, é otimismo, porque só com essa visão otimista do futuro é que as pessoas investem, e investindo criam emprego, né? Pela primeira vez há essa expectativa otimista de crescimento, né? E vem depois de uma inflação mínima de 0,01% em junho. E, coincidentemente, vem no mesmo dia em que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que é uma espécie de estrela dentro do governo, todo mundo elogia, né, ter anunciado que as concessões vão gerar investimentos de 208 bilhões. Né? Só para comparar, toda a reforma da Previdência em 10 anos vai economizar algo em torno de 900 bilhões e 1 trilhão. Pois essas concessões vão gerar investimentos, ou seja, emprego também, de 208 bilhões. Rodovias,
140 bilhões. Ferrovias, 54 bilhões. Portos, 4 bilhões. E aeroportos, 10 bilhões. O ministro Tarcísio chegou a falar em surto. Isso é uma espécie de surto. É um surto de otimismo e que pode gerar um surto de crescimento e um surto de emprego, né? Aproveitou para informar também que o pedágio na Dutra, que é a rodovia Rio-São Paulo, vai baixar, porque vão cobrar por quilômetro, então vai ficar uma coisa mais justa, mais proporcional, né? Ao mesmo tempo em que ele confirmou o que o próprio presidente já tinha dito, que não vai ter mais em BR, não vai ter armadilha de radar. Radar escondido, aquele radar móvel, né, que em geral aparece quando há uma descida muito longa e os caminhoneiros reclamam que não conseguem ficar freando, né, inclusive porque esquenta muito os freios, a carga é pesada e ultrapassa a velocidade máxima e está lá o radar esperando, né. Os caminhoneiros se queixaram muito e o presidente Bolsonaro aceitou. Mas nesse contexto aí de boas notícias para o Brasil, depois de passar o primeiro turno da reforma da Previdência, é o valor do dólar, que está lá com 3,75, só para a gente lembrar, ele já tinha passado de 4. Né? E a Bolsa de Valores de São Paulo, que agora é conhecida como B3, né, que está aí com 104 mil pontos. No governo Dilma, naquela recessão histórica, estava com 43 mil pontos, ou seja, mais do que dobrou o valor médio das ações que estão lá nesse índice, no índice B3 sobre ações, né? Agora eu falei de reforma da Previdência, não entrou ainda em férias, né? Só na quinta-feira que vai começar férias do Legislativo. Mas já teve sessão quase vazia, mas tinha lá, na fotografia não parece quase ninguém, mas na presença, está lá a presença de 51 deputados, exatamente os 10% necessários para ter uma sessão. E por que é importante essa sessão vazia? Porque são necessárias 5 sessões entre a primeira votação e a segunda. Então já vão vencendo, já vão passando as sessões necessárias para que quando voltar o trabalho legislativo do ano, né, já se comece votando o segundo turno, né? Agora, os deputados vão estar nas suas bases, vão ouvir as bases, né? Talvez voltem com ideias diferentes, né? Mas, enfim, tudo indica que essa votação será feita com alguma facilidade, né? O governo já conta com isso. Hoje de manhã, o presidente esteve na Câmara pela 3ª vez, lá num evento comemorando os 17 anos do treinamento das Forças Especiais, que é o pessoal mais preparado do Exército. Foi lá saudá-los e louvou os deputados, louvou o trabalho de todo mundo, né, pelo país. As pessoas, eu mesmo reconheço o trabalho de Rodrigo Maia, mas esse é o trabalho tático, né? Agora, o trabalho estratégico foi do Palácio do Planalto, mostrando para o Congresso Nacional, dos representantes do povo, olha, a responsabilidade agora é de vocês. A nossa foi enviar, né? Então, com essa estratégia, parece que deu uma sacudida nos brios de uma Câmara que já tem quase metade de novos, né, cheios de ideais, né, e deu certo. A reforma da Previdência passou pelo primeiro turno, que é, como eu tenho chamado aqui, muralha de Jericó, derrubou, né? De agora em diante, a situação já fica mais tranquila. De Brasília, Alexandre Garcia. Muito bem, obrigado, Alexandre Garcia, sempre uma análise muito pertinente. Carlos Henrique Fonseca no Face, bom dia, querido Forcolém, daqui da Baixada Fluminense, Belfor Roxo. Obrigado, irmão, um grande abraço. André Brito, meu querido André Brito, de Campo Bom, né, do Criança Cidadã, Deus abençoe, amém nesse dia, graças a Deus. Fábio Barbosa e o Maurício Boneco, bom dia, em Niterói. Rosecler Carvalho Martins, bom dia, Forcolém. Júlio César Gomes, mestre Alexandre Garcia, Rosângela Teixeira, bom dia. Vamos ficando por aqui.
e que Deus abençoe a sua terça-feira. No Rio Grande do Sul, o sol vai aparecer, vai ficar um pouquinho mais calor, mas nem tanto. Que Deus abençoe muito a sua terça-feira de hoje, seja uma terça-feira de vitórias em nome do nosso Senhor Jesus. Descanse em Deus, ore por Ele. Tem aquela música que eu sempre digo, né? Fecha a porta do teu quarto e ora. Então ora e descanse em Deus, que Ele vai te abençoar. Até amanhã. Amém.